que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia que o Senhor preparou para que pudéssemos estar juntos mesmo em meio a essa pandemia. O Senhor nos separou esse momento e nós queremos nesta manhã fazer uma reflexão na palavra de Deus, onde nós poderemos ver um pouco sobre um assunto tão pertinente para as nossas vidas. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos, pedindo ao Senhor que o Senhor possa estar derramando a sua graça sobre nós. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Bendito, fale conosco através da sua palavra. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesse momento quero ler a palavra de Deus lá no texto de Deuteronômio 32, onde o Senhor vem falar aqui a respeito do cântico de Moisés. E ele começa logo nos primeiros versos de Deuteronômio 32, dizendo: inclina os ouvidos e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, e como as gotas de água sobre a erva. Ele ainda prossegue dizendo: porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. O nosso Deus é a nossa rocha. E nesse tempo, o tempo que o Senhor nos fortalece, porque Ele é a nossa rocha. Nesse momento nós vamos estar entoando uma canção onde vem falar muito ao nosso coração, o hino de número 109, o nosso bom pastor é Cristo. Senhor.
sem temor. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado, exaltado. É um prazer estar aqui com os amados irmãos, em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos, nesse momento, também possam acompanhar conosco, onde nós estaremos estudando a palavra de Deus lá no livro de Mateus. Quero que você abra lá em Mateus capítulo 7. Nós estaremos estudando a palavra de Deus neste momento, conforme está aqui no nosso slide. Qual o nosso alicerce? É a rocha ou areia? O que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus? Vamos abrir a palavra do Senhor, então, lá no livro de Mateus, capítulo 7, a partir dos versos 15. Estarei lendo uma parte hoje, estudando com os irmãos, e se o Senhor nos permitir, estaremos estudando o restante na próxima semana. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Conhecem, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. Meus irmãos, nós vamos falar hoje, começar hoje esse estudo falando sobre qual é o nosso alicerce. Nós sabemos que uma construção, e nós temos aí tido mais experiência de próximo, porque nós estamos construindo a nossa igreja, e é interessante você observar que para que essa construção bela que foi realizada, ela precisou ter bom alicerce. E assim, qualquer tipo de construção, ela precisa de um bom alicerce. E quando não há um bom alicerce, nós sabemos que a possibilidade daquela casa cair é muito grande. Então nós percebemos que para que uma casa ela fique firme, como o texto diz, na rocha, nós precisamos que ela tenha um bom alicerce. Jesus aqui, após falar um pouco no Sermão do Monte, falar de algumas realidades aqui no Sermão do Monte também, para os seus discípulos,
Jesus vai falar aqui para eles, Jesus começa lá desde o capítulo 7, né, no início do capítulo 7, ele fala sobre a ansiedade, ele fala sobre o juízo, ele fala de vários assuntos, ele chega aqui nesse momento onde ele vem falar sobre os falsos profetas e também sobre os 2 mandamentos. Hoje nós deteremos mais nessa primeira parte e um pouco da segunda parte, se assim o Senhor nos permitir. Pretendemos ser breve, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para nós é os perigos que cercam o discípulo. Vivemos em um tempo, meus irmãos, muito difícil, né? Um tempo em que percebemos a respeito do ensino, como que o ensino tem sido passado para nós, ou passado para a igreja, passado para as pessoas as que estão escutando, ouvindo a voz de Deus, de uma maneira muitas vezes equivocada. Nós acabamos vendo vários assuntos a respeito do Evangelho de Cristo, em que pessoas têm distorcido a verdade do Evangelho. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, o autor, o próprio Cristo, vem falar a respeito do perigo de sermos engodados pelos falsos profetas. É interessante que são pessoas, meus irmãos, que têm aparência de servo de Jesus, são pessoas que se assemelham às suas ovelhas, são pessoas que vão se assemelhar a essas ovelhas, mas, de fato, elas são lobos. E nós podemos ver algumas passagens da Escritura sobre isso. Mas, primeiramente, antes de nós focarmos aqui em Ezequiel, eu quero que os irmãos olhem comigo a partir do verso 15, quando o Senhor diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Olhem, fiquem atentos, porque os dias são maus, existem falsos profetas. É interessante você observar o contexto, porque Jesus vai ensinar os discípulos a orarem, e depois ele vem falar das 2 estradas. E ele começa dizendo a primeira entrada: entrai pela porta estreita, larga, é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas Jesus vai falar agora de uma outra entrada, que é onde a porta é apertada, o caminho que conduz para a vida. Veja que Jesus está mostrando já neste contexto para nós dessas 2 verdades. Do ensino que é falso, mas que leva para a perdição. E o ensino verdadeiro que leva para a salvação. E aqui, então, ele começa, mediante esse contexto, mostrando para nós: olha, acautelai-vos, estejam atentos, porque os falsos profetas estão aí. E ele diz ainda, olha, que vos apresentam disfarçado em ovelhas. Meus irmãos, é um cuidado que nós precisamos ter no tempo que nós vivemos. Muitas pessoas dizem ser cristãs, dizem ser conhecedoras da verdade, dizem ser bons pastores, dizem ser bons membros de igreja, são dizimistas e tantas outras coisas, mas como o texto da palavra mesmo do Senhor diz, olha, tome cuidado, porque muitos vão se apresentar disfarçados como ovelha, mas por dentro são ladrões, roubadores. É um cuidado que a gente precisa ter. Veja, meus irmãos, que o evangelho não é fácil. Muitas pessoas têm feito isso para destruir o evangelho. Quando você vai olhar lá em Apocalipse, você não vai perceber, por exemplo, na igreja, em algumas igrejas ali, principalmente acho que a igreja de Tiatira, o Éfeso, onde existe uma mulher que ela é inserida ali naquela igreja. Eu vou conferir aqui, que esse texto me veio à mente nesse momento, e é interessante você observar, meus irmãos, nesta passagem das Escrituras, que o Senhor, ele vem falar a respeito de uma mulher que ela não briga com a igreja, ela não discute com a igreja,
mas ela vai lá no meio da igreja, e no meio da igreja ela começa a trazer ensinos que são contrários às escrituras. E se você perceber, as heresias, elas começam assim. As pessoas não condenam a igreja, as pessoas se inserem dentro da igreja e lá elas começam a trazer ensinos contrários às escrituras. E isso vem trazer divisão, e isso vem trazer mau ensino da palavra de Deus. Lá na igreja de Tiatira, tem uma mulher chamada Jezabel. E o Senhor vai nos orientar através da sua palavra, que essa mulher começa a trazer divisão dentro da igreja, problema dentro da igreja, distanciamento da palavra de Deus. Os falsos profetas, eles assim o fazem. Olha que Ezequiel diz, os seus príncipes no meio dela são como lobos, ou seja, aqueles que ensinam, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Nos nossos dias, muitas pessoas, muitos líderes têm mais preocupado com o lado financeiro, têm se preocupado muito com a realidade do que as ovelhas podem lhe oferecer e não o que o pastor pode lhe oferecer às suas ovelhas. Meus irmãos, nós precisamos fazer exatamente como o texto nos diz, acautelai-vos dos falsos profetas. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos falsos profetas viriam até nós, e por isso nós precisamos estar atentos quanto a isso. A Bíblia ainda vem falar lá no livro de João, capítulo 10, verso 8, todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Olha que texto interessante, meus irmãos. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. São ladrões, estão roubando, mas as ovelhas, elas não deram ouvidos. Por quê? Porque essas ovelhas estavam tendo o conhecimento da verdade do Evangelho. Então, o perigo de sermos enganados pelos falsos profetas. O texto é claro em nos ensinar isso. O perigo também do auto-engano. Se você olhar o verso, ele vai continuar e vai mostrar isso para mim, para você, dos versos 21 ao 23. Ele vai mostrar desse auto-engano, mas é interessante que ele mostra aqui para a gente a respeito da árvore, né? Ele começa aqui dizendo, assim como toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o quê? Frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não há possibilidade. Essas pessoas, meus irmãos, são traídos pela sua própria conduta, assim como a árvore. Veja que ele vem fazer essa comparação da árvore, dizendo que uma árvore boa produz fruto, não pode produzir frutos maus. Há incompatibilidade quanto a isso. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isso é uma natural da vida. Aquela árvore que não dá bom fruto, que ela seca, que ela se acaba, ela é cortada, se ela não tem mais utilidade. O Senhor Jesus está nos mostrando o perigo de sermos enganados por esses profetas, que parecem, e aqui a comparação aqui da árvore com o lobo, né? A árvore pode parecer talvez boa, mas na verdade não é. Por isso, então, a partir de agora, ele vai nos ensinar o perigo do auto-engano. A partir do verso 21, ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja que ele mostra para a gente esse mesmo princípio desde o primeiro verso. Ele começa mostrando para a gente a comparação entre a ovelha e o lobo.
Depois ele faz a comparação da árvore boa e da árvore má. E agora ele faz a comparação para a gente, dizendo, olha, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que ele diz isso? Olha o que o texto diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Nem todas as pessoas que vão proclamar o evangelho de Cristo, nem todas as pessoas que vão expelir demônios entrarão no reino dos céus, diz a palavra de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porventura não temos nós profetizado, né? O texto diz, não temos nós profetizado em teu nome não temos expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus vai lhe responder naquele grande dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. Vão longe. Porque, veja, meus irmãos, os falsos profetas, eles têm trazido grande problema para dentro da igreja. Eles têm destruído a igreja. Os falsos profetas têm acabado com a igreja de Cristo. Mas muitas vezes esse erro começa a partir de quem? De nós. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, em vez de pregar essa verdade e de combater esses falsos ensinos, nós nos calamos. Se eu sei a verdade, eu preciso ensinar a verdade. Nós estamos deixando muitas pessoas ensinarem a mentira como se fosse a verdade, porque nós nos calamos, nós nos omitimos a falar a verdade. Então, a Bíblia nos orienta a sermos aqueles que defendem o Evangelho de Cristo, aqueles que defendem a verdade. Eu e você precisamos usar os meios de comunicação para defender a verdade do Evangelho, para falar essa verdade. Não estou dizendo de nós entrarmos nesses meios de comunicação e brigar. Não, não é isso. É pregar a verdade. Certa feita, eu estava conversando, ainda quando era seminarista, com um professor, e eu disse de algumas inquietações que eu tinha quando eu estivesse na igreja. E eu lembro que, sabiamente, o diretor do seminário olhou para mim e disse, Guilherme, pregue a verdade. Apenas diga a verdade. Não precisa ficar brigando, não precisa ficar condenando essas questões, não. Fale a verdade. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que de pessoas que trabalham no banco, né, e analisam, né, o dinheiro, se é falso ou verdadeiro, e uma pessoa que fez esse curso de como identificar uma moeda verdadeira ou falsa, ele disse que eles ficam mais tempo analisando um dinheiro verdadeiro do que um dinheiro falso. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque, por muitas vezes, meus irmãos, nós queremos condenar o falso evangelho e ficar demasiadamente querendo analisar esses falsos ensinos, enquanto que nós podemos, de uma maneira mais eficaz, analisar aquilo que é verdadeiro. Porque se eu sei qual é a moeda que é verdadeira, então não há necessidade de eu saber qual é a falsa. E assim é o evangelho de Cristo. Eu preciso saber corretamente qual é o evangelho da verdade. O que esse evangelho é. E automaticamente, quando eu identificar o evangelho verdadeiro, eu não vou precisar tirar tempo para saber o que é o falso, porque automaticamente tudo aquilo que não é verdadeiro, ele é falso. Então nós precisamos pensar muito nisso também. Outro ponto, meus irmãos, aqui, normas que regem as construções. Né? Quando nós começamos aqui, então, agora, depois que ele identificou, mostrou para a gente os falsos ensinos, agora ele vai mostrar quem é a rocha verdadeira. E ele começa dizendo que uma construção, ela precisa ter um projeto, a partir dessas normas que regem uma boa construção, tá?
Aqui Jesus está novamente olhando para uma parábola, mostrando para a gente, tirando esses princípios através dessa parábola. Então, quais são essas normas que regem uma construção? Primeiro, uma construção precisa ter um projeto. O verso 24 diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Ou seja, para alguém ser prudente, precisa ter um projeto. Precisa ter um projeto. Uma construção precisa ter um projeto. Aqui Jesus está se referindo, meus irmãos, primeiro a um homem prudente. A um homem que faz um projeto, que é conhecido através das suas ações, que é cometido em suas ações, e faz tudo conforme as normas previamente estabelecidas, pensadas dentro de um planejamento. Uma construção, então, ela vai precisar ser segura a partir de um projeto bem feito, de uma estrutura bem feita, bem organizada, um projeto para a vida. Uma construção é assim. Então veja que o Senhor condena os falsos ensinos para depois falar a respeito da construção. Porque ele está mostrando aqui que Cristo é a nossa rocha. Cristo é a rocha. Por isso ele diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, as pratica. Quais palavras que ele está dizendo? Olha, dos falsos profetas. Olha, cuidado com as palavras dos falsos profetas. Olha, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Por isso ele diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, as pratica. Todo aquele que ouve a verdade do evangelho, as pratica. Ele não vai olhar agora apenas para o falso ensino, mas para a verdade do evangelho. Por isso ele diz, as pratique, será comparado a um homem prudente. Prudente, que conhece a verdade, que edificou a sua casa sobre a rocha. Em quem a nossa casa, espiritualmente falando agora, tem sido construída? Sobre a rocha ou sobre a areia? Onde, meus irmãos, a nossa casa tem sido construída? Qual é a base do nosso lar? Como nós podemos dizer que a nossa casa está sendo construída na rocha se nós não lemos a palavra de Deus? Se nós não meditamos na palavra de Deus? Como que eu posso dizer se a minha casa está sendo construída na rocha, se não há compreensão no lar, se não há momentos de meditação da palavra de Deus? Precisamos meditar na palavra de Deus, pois Ele é a nossa rocha. Uma construção precisa ter esse projeto, e dentro desse projeto precisa estar Cristo, que é a rocha. Cristo é a base, como nós lemos lá em Deuteronômio 32, Cristo é a base de todas as coisas. Uma construção precisa ter bons alicerces. Veja aqui, o verso 24 vai terminar dizendo, um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma construção, ela precisa ter bons alicerces. Onde está o nosso alicerce? Nosso alicerce é Cristo. Uma construção precisa ter também paredes bem sólidas. Veja aqui, precisa ter um projeto, precisa ter um bom alicerce e precisa ter paredes sólidas. O verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa. Veja, o vento vai bater. E se aquela casa não tiver tido um bom alicerce, um bom projeto, o que vai acontecer automaticamente com as paredes? Ela vai cair. E por que não caiu? Porque foram edificados sobre a rocha. Meus irmãos, na vida nós iremos passar por várias tribulações, como nós temos passado. Nós vamos passar por momentos, nós iremos passar talvez por outras pandemias, iremos passar por outras provações no que respeita à nossa finança, iremos passar momentos difíceis em relação à saúde,
em relação à perda de familiares, em relação de tantas outras coisas. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para nós, que se nós estivermos firmes na rocha que é Cristo, essas coisas serão superadas de uma maneira mais edificante para nós. Porque vai vir a tempestade, vai vir os momentos difíceis. Não estou dizendo que tempestade não irá vir para nós. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo, essas coisas vão passar, porque a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. A noite vem, muitas vezes, tribulação, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite não é eterna. Então, meus irmãos, saibam que nós precisamos ter a nossa construção com paredes sólidas, com bons alicerces e com bom projeto também. Com uma cobertura também boa. O texto ainda diz, caiu a chuva, meus irmãos. Os rios sopraram, os ventos deram com ímpeto contra aquela casa que nem caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então veja que há uma sequência mostrando para a gente que há uma necessidade de fortalecimento, há uma necessidade de um bom projeto, de um bom alicerce, há uma necessidade de paredes sólidas, há uma necessidade de uma cobertura também. Mas se tudo isso for feito baseado num alicerce como areia, vai vir, vai passar. Quando nós nos firmamos na palavra de Deus, quando nós oramos, clamamos a Deus, dobramos os nossos joelhos, clamamos ao Senhor, fazemos as nossas devocionais, momentos difíceis sim virão, mas o Senhor vai nos dar força, meus irmãos. Muitas vezes nós passamos por mais dificuldades nas nossas tempestades, é porque nós queremos nos apegar às coisas desta vida, queremos nos apegar a coisas momentâneas, queremos nos assegurar nas coisas dessa vida, achamos às vezes que talvez o nosso dinheiro é aquele que vai me sustentar, achamos às vezes que a segurança do nosso emprego é que vai nos sustentar, achamos que aonde nós moramos, ou com quem nós vivemos, ou com as pessoas que nós temos contato, elas que vão nos sustentar, mas nós sabemos que quem vai nos sustentar é Cristo. Então, se você é um crente que ainda precisa estar mais focado em Cristo, lembre-se de uma coisa muito importante. Lembre-se de Cristo. Lembre-se da onde você precisa focar os seus olhos, da onde você precisa focar o seu coração. Se talvez seu coração está vazio e você tem buscado alegria em outras coisas, menos em Cristo, saiba que é o momento de você focar a sua alegria unicamente no nosso Senhor, de você focar a sua esperança nele, porque ele é o alicerce para enfrentarmos momentos como esse que nós estamos passando. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Eu vou estar fazendo uma oração por você nesse momento. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com você aqui nesta manhã. E que hoje pela noite também possamos estar aprendendo mais da palavra de Deus. Que você seja edificado por essa palavra. E que você nesse momento, nessa manhã, momento de oração, de clamor a Deus, você também possa estar entendendo quão importante é termos uma vida apegado ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. Oremos. Senhor eterno Pai, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a enfrentarmos esses momentos difíceis. Esses momentos, Senhor, de calamidade. Momentos, Senhor, onde temos sofrido tantas coisas. Nos ajude, Pai. Nos ajude a enfrentarmos esses desafios. Para que logo, mais breve possível, como igreja, possamos estar, Senhor, juntos novamente. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça. E que venhamos nos apegar na rocha que é Cristo. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, queremos agradecer a presença de todos. Quero agradecer aqui a nossa irmã Manu, que esteve nos auxiliando
transmissão. Deus abençoe em nome de Jesus e até a noite, se assim o Senhor permitir. Depois nós avisaremos no grupo o horário certinho, provavelmente seja 18 horas, mas talvez a gente faça um pouquinho antes, por causa aí de muitas transmissões nesse mesmo tempo, então talvez a gente faça um pouquinho mais cedo, mas já avisaremos no nosso grupo de WhatsApp da nossa igreja. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, meus irmãos, fica com Deus.